Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 40 anos que eu não ouvi esse hino. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar falando, sobre mais uma bem-aventurança, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Obrigado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos estar nessa manhã dando sequência às bem-aventuranças do Senhor Jesus, que Ele pronunciou para os seus discípulos. E eu quero começar dizendo que as bem-aventuranças, elas são um verdadeiro paradoxo relativo ao padrão de felicidade que o mundo está acostumado. Porque as bem-aventuranças, amados irmãos, ela vai na contramão do senso comum, do que o mundo pensa, acredita que seria a felicidade. Então, quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças, isso causa estranheza, não somente para o que o mundo hoje pensa sobre felicidade, mas também causou estranheza até mesmo para o público da época de Jesus. Há uma consideração teológica que diz o seguinte: que os zelotes, que era um dos grupos religiosos do tempo de Jesus, e eles tinham esse nome zelotes justamente porque eram muito zelosos, eram muito radicais na sua forma de crer, de pensar. E há uma crença, então, uma consideração teológica que os zelotes queriam lutar contra o poder de Roma, através defendia de pegarem armas, a violência, para poder
lutar contra o poder de Roma, contra a escravidão que Roma impunha, colocava naquele tempo. Então, quando Jesus pronuncia bem-aventurados, ou seja, felizes ou mais que felizes, né? Isso não soou bem, né, aos ouvidos de muitos aí do tempo de Jesus, como também para o mundo de hoje. O que Jesus coloca como bem-aventurança, né, como aqueles que são felizes, isso também entra em choque com o padrão que o mundo considera, né, que é ser feliz, né? O que seria felicidade, né, diante do mundo? Né? Às vezes é ter um carro do ano, aquele carro mais bonito, mais caro. Felicidade é ter uma mansão, né, para morar, né? Felicidade é ter uma fazenda bonita. Então são vários conceitos que o mundo tem do que seria felicidade, né? Mas Jesus, ele fala de felicidade de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais sublime, mais profunda, mais espiritual, né? Então, é algo que realmente é um verdadeiro paradoxo, uma contradição com relação ao que o mundo pensa, né? Inclusive, até uma música secular aí que diz o seguinte, que a felicidade mora no caminho e não no final. Eu achei interessante essa frase dessa música, né? A felicidade mora no caminho e não no final. Por quê? Né? Porque eu entendo o seguinte, que a felicidade, ela é um aprendizado diário, né? É um caminho de discipulado. Então, por isso que eu compreendo essa frase dessa música, que a felicidade mora no caminho e não no final, porque a cada dia, na nossa relação com Deus, nós vamos aprendendo e aprendendo cada vez mais a sermos felizes na nossa relação com Deus, não baseado no que o mundo considera ser felicidade, né? Então, a felicidade aqui, no conceito aqui dessa música, é um aprendizado diário, um caminho de discipulado, onde nós estamos aprendendo a cada dia a sermos felizes. Porque a felicidade diz respeito com o quê? Com o nosso comportamento diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas. A felicidade diz respeito a isso. A forma como você se comporta, você vai determinar se você é feliz, se você é muito feliz, se você é feliz, se você é grandemente feliz, e se você vai experimentar a felicidade, né? E a Silmara estava dando a escola bíblica, quando ela falou sobre os pobres de espírito, e ela disse uma coisa interessante, que Salomão, ele buscava a felicidade também, né? Olha, você vê um rei que recebeu sabedoria de Deus, mas ele buscava a felicidade, né? Até mesmo a própria sabedoria que ele recebeu de Deus, ele buscava a felicidade. Então, Salomão buscou a felicidade, né? Quando ele disse assim, olha, engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram. Ele buscava a sabedoria, ele procurou se engrandecer, ele procurou se sobrepujar, né, em sabedoria a todos que existiram antes dele. Ele também buscou sabedoria, tentou buscar sabedoria, né, nas riquezas. Ele diz assim, olha, tudo que desejaram os meus olhos, não lhes neguei, e nem privei o coração de alegria alguma. Observemos, né? Um rei cheio de poder, de autoridade, e ele buscou felicidade nas riquezas. Ele buscou felicidade também no trabalho, né? Apesar de ser rei, mas também ele entendia de trabalhar, né? E ele disse assim, que todos os dias do homem são dores e o seu trabalho desgostoso. Mesmo o bem que o trabalho proporciona, a Salomão vai dizer que é vaidade. Mesmo que o trabalho possa proporcionar algum bem, ele vai dizer que o trabalho também é vaidade.
Salomão também buscou, né, felicidade das mulheres, né, muitas mulheres, mas no fim, Salomão disse uma coisa maravilhosa, que ele vai dizer que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, né, é coisa passageira, tudo isso é vaidade. E ele falou assim, no fim de tudo isso, dessa busca por felicidade, Salomão vai dizer assim, olha, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Né? O que é mais importante para o ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso realmente, nisso consiste a verdadeira felicidade, é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a felicidade, na verdade, ela depende de cada um de nós, em certo sentido, de sermos flexíveis, de sermos maleáveis, de sermos sensíveis à vontade de Deus, né? E na nossa relação com as pessoas. Então, quando você é sensível à vontade de Deus, obediente à vontade de Deus, quando você é sensível, maleável, flexível e sensível com relação também às pessoas, você está no caminho da felicidade. Para Jesus, a felicidade é estar em sintonia, né, com os padrões éticos, morais, espirituais do reino de Deus, da sua palavra. Isso implica em ir na contramão do mundo, né? Se nós optamos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós optamos por seguir a Jesus, automaticamente nós já optamos por ir na contramão do mundo. No nosso comportamento diário, nós já optamos por ir na contramão do mundo. E para Jesus, felicidade é realmente estar em sintonia com os padrões éticos, morais e espirituais do reino de Deus, e isso fará você ir na contramão do mundo. Então, Jesus foi tremendo, maravilhoso, mestre dos mestres, mestre por excelência, quando ensinava, e nós vamos ver que até mesmo a forma como ele introduziu esse assunto da bem-aventurança, nós vamos ver que Jesus, ele foi mestre dos mestres, ele sempre foi mestre dos mestres, ele é Senhor dos senhores, ele é mestre por excelência, porque até mesmo na forma como ele iniciou a bem-aventurança, que nós vamos ver a seguir, né? Então, nós podemos observar que nas bem-aventuranças, irmãos, né, para cada bem-aventurança tem uma condicional, né? Vocês serão felizes, mas se, né, vocês serão bem-aventurados, mas se vocês forem mansos. Vocês serão bem-aventurados, né, mas se vocês forem humildes, pobres de espírito, né, serão abençoados se vocês tiverem sede de justiça, né, vocês serão bem-aventurados se vocês chorarem de arrependimento, de quebrantamento da presença de Deus. Então, para cada bem-aventurança também tem uma condicional, né, bem-aventurados os mansos, os humildes, né? Então, isso mostra para nós que, se nós queremos sermos felizes, nós temos que estar alinhados com os padrões de Deus, com a palavra de Deus, né, com os padrões do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, as duas primeiras bem-aventuranças, as duas primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, ou humildes de espírito, né, em alguma versão, bem-aventurados pobres de espírito e bem-aventurados os que choram, né? Então, essas duas bem-aventuranças, elas dizem respeito à nossa relação com Deus. E as demais bem-aventuranças, né, elas já dizem respeito à nossa relação com os outros. Né? Porque pobre de espírito, como a irmã Silmara nos ensinou aqui, né, é dependência total de Deus, é aquele que depende de Deus,
né? O que é um pobre? Um pobre é aquela pessoa que depende do outro, que depende da ajuda dos outros, do apoio financeiro das outras pessoas. Mas espiritualmente falando aqui, nas bem-aventuranças de Jesus, o pobre de espírito é aquele que depende de Deus, né? Então, e a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, a irmã Tânia ministrou aqui, é aqueles que choram de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus. Então, essas primeiras duas bem-aventuranças, amados irmãos, elas têm relação direta com Deus, da nossa relação com Deus, elas dizem respeito à nossa relação com Deus. Mas as demais bem-aventuranças, elas dizem respeito à nossa relação com os outros, com os irmãos, com as pessoas do nosso relacionamento, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Ajuda a lembrar aí, que a minha cabeça é boa para lembrar nas outras bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então tem relação diretamente com a nossa relação com as pessoas, com os irmãos. Então nós podemos observar que essas duas primeiras bem-aventuranças, elas diz respeito a Deus, e as demais diz respeito, né, à nossa relação com os outros. Agora, na nossa relação com Deus, né, na nossa relação com Deus, nós somos confrontados na nossa conduta com Deus. Na nossa relação com os outros, né, nós somos confrontados na nossa relação com os outros, né? Por exemplo, os irmãos já observaram que é fácil você ser confrontado, ou aliás, é fácil você reconhecer, né, que você é um pecador diante de Deus, porque você sabe que Deus é amor, que Ele entregou a sua vida por você, que Ele está sempre pronto a te perdoar, que Ele está sempre pronto a te compreender, Ele te compreende, e Ele sabe que você é falho, que você é humano, que você é pobre, né? Então, assim, às vezes é mais fácil você ser confrontado e você admitir que você é pecador diante de Deus. Mas na relação com os outros, quando uma pessoa chega perto de você e ela te confronta e fala assim: olha, irmão Zé do Carmo, você é um pecador, irmão Zé do Carmo, você errou nessa e nessa área, irmão Renato, você é pecador, você não deveria ter feito isso, irmão Renato. Não é fácil isso. Na nossa relação com os outros, não é fácil sermos confrontados. A gente às vezes, né, a princípio a gente pode ficar às vezes agitado, né, nervoso, não concordar com aquilo, né, ou até mesmo ficar completamente irado, como algumas pessoas ficam quando é confrontado. Ou até revidar, né? Oi? Ou até revidar. Ou até revidar. Então, na nossa relação com Deus, nós somos confrontados, né, na nossa conduta com relação a Deus. E na nossa relação com os outros, nós somos confrontados na nossa conduta com os outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, a terceira bem-aventurança, que é que nós estamos estudando, né, bem-aventurados os mansos, ela tem, irmãos, uma conexão direta com as duas primeiras. Bem-aventurados os mansos. Por isso que eu disse para os irmãos que Jesus, ele foi didático, ele foi, né, mestre por excelência, sempre quando ele estava ensinando. Então essa terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, né, ela tem uma conexão direta com as duas primeiras, né? Ou seja, só depois de você ser humilde, só depois de você ser pobre de espírito, de você depender de Deus, só depois de você chorar de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus, né, é que você vai, né, poder ser capacitado para ser manso, é que você vai ser levado à prática da mansidão, né? Porque quando nós falamos de mansidão, mas na frente nós vamos ver,
nós não estamos falando de uma mansidão natural, que a pessoa nasce com ela, não estamos falando disso, Jesus não falou disso, né? Então, só depois que nós realmente somos humildes, ou seja, estamos na total dependência de Deus, submisso a Deus, só depois que nós choramos de quebrantamento, de arrependimento, é que nós vamos estar agora aptos, né? Nós vamos sermos levados a praticar a mansidão. Então nós observamos que há uma progressão aí, né? No padrão de comportamentos. Então, eu achei interessante isso, quando eu estava meditando, né? Que realmente tem tudo a ver. Não é à toa que Jesus iniciou, né, o seu ensino sobre as bem-aventuranças, começando pelos pobres de espírito, começando pelos que choram, né? Porque dessas duas bem-aventuranças iniciais vai depender de todas as outras, vai nos fazer depender de todas as outras, nos fazer, né, praticar todas as outras, vai nos levar a chamar a nossa responsabilidade, vamos dizer assim, para a prática de todas as outras. Porque, irmãos, imagine, nenhuma pessoa teria condições de praticar as outras bem-aventuranças, principalmente o mundo aí fora, que não tem experiência com Deus, teria condições de praticar essas outras bem-aventuranças de uma maneira, assim, vamos dizer assim, de uma maneira plena. Porque pode acontecer que algum ou outro aí fora pratique alguma coisa dessas bem-aventuranças, mas de uma certa forma praticar todas elas de uma maneira mais ampla, mais, né, eu posso dizer, mais atuante, vamos dizer assim, realmente é só com a graça de Deus mesmo, né? O mundo, as pessoas não conseguiriam, né? Então, é muito importante isso. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo direitinho? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Amém? Podemos continuar. Então vamos lá. O que significa ser manso? Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa ser manso? Mansidão é algo assim, que o cristão precisa buscar constantemente, porque nós vivemos num mundo, né, em que ele está entregue ao maligno, no sentido de ele estar ainda atuando nele, e convivemos com pessoas pecadoras. Então a mansidão é algo que realmente os cristãos, principalmente, têm que estar a cada dia preocupados, desejosos de buscar, né, essa bênção de Deus, que é também um fruto do Espírito, né? Que é também fruto do Espírito, nós dizemos. Então, o que significa ser manso? Nós sabemos, irmãos, que didaticamente, muitas vezes é melhor nós aprendermos o que não é, para nós entendermos melhor o que é. Então, nós vamos ver primeiro o que não é ser manso, porque isso vai nos ajudar a compreender melhor o que é ser manso, né? O que não é ser manso? Primeira coisa aqui, ser manso não significa ter nascido com a natureza mansa, né? Ser manso, ou seja, não é falar baixinho, não é ser, né, educadinho, reservado, né? Não querer se envolver, né? Não querer ficar calado. Ser manso não é nada disso. Ser manso não é uma coisa natural, a pessoa não nasce assim, com essa natureza mansa, no sentido que Jesus está ensinando, né? Claro.
Porque tem pessoas que, de certa forma, ela tem uma certa brandura, tranquilidade natural. Mas não é dessa mansidão que Jesus fala, né? Ser manso também não é ser passivo, né? Não ou seja, não reagir, ser tímido, né? Covarde com quem se omite ou foge dos problemas. Ser manso não é isso. Que não se posiciona, uma pessoa que não se posiciona ante ao erro, isso não é ser manso. Né? Jesus, ele reprovou os escribas e fariseus duramente. Nem por isso Jesus deixou de ser manso. Ele disse: olha, raça de víboras, hipócritas, né? Ele chamou os fariseus assim. Jesus também entrou no templo, né, ali onde estavam os cambistas, e derrubou tudo e expulsou aqueles cambistas do templo, né, vamos dizer assim, desceu uma ira santa em Jesus. Mas aquele comportamento não foi falta de mansidão, mas foi zelo pela casa de Deus, foi zelo pelas coisas de Deus. Um zelo grande, um zelo forte que Jesus tem. Analisando ali, às vezes a gente pode pensar assim, mas Jesus parece que não agiu com mansidão aqui. Uma coisa é você agir de uma forma enérgica, assim, para poder proteger, para poder ser zeloso de alguma coisa. E outra coisa é você agir completamente com falta de mansidão. Então não é ser passivo. Ser manso também, não ser manso também é não ser conveniente com o erro e com a injustiça, né? Também não é deixar de dizer a verdade por medo da dor ou consequência que ela vai causar. Às vezes a pessoa é aquela pessoa assim, tudo para ela está normal, que ela não se posiciona, ela está acontecendo alguma coisa ali, ela sabe que ela precisa dizer alguma coisa, que ela precisa dizer a verdade, né? Mas ela deixa de dizer a verdade por medo, né, de causar dor, ou por causa da consequência que aquilo vai causar. Então ser manso não é ficar calado, não é se omitir, né? Não é deixar de dizer a verdade. Ser manso, não ser manso também, irmãos, não é ter dó ou piedade de aplicar a disciplina certa, na hora certa e na dosagem certa. Não é deixar, né, não é ter dó ou piedade de aplicar a disciplina certa, na hora certa e na dosagem certa. Irmão Geraldo, está me fazendo lembrar aqui de Natan e Davi. Está me fazendo lembrar de Natan e Davi, quando Natan chegou perto de Davi e falou com ele sobre o pecado dele com Batseba. Foi com mansidão, com sabedoria, né? Ele usou uma estratégia assim, tanto quanto que levou o coração de Davi a ficar pesado e levou Davi a um arrependimento. É aquela oração do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, meu Deus, né? Então, usar a mansidão, ele não foi autoritário, Natan não foi, mesmo porque ele podia ser, né? Porque ele era súdito do rei. Então, ele usou a sabedoria, mansidão, estratégia e alcançou o objetivo. Amém. Boa lembrança aí, né? Professor. Exemplo aí de Natan. Professor, Mas não. eu passei por essa situação que você está falando aí, ó, com um amigo meu. Ele estava na igreja, mas estava fumando um baseado. Ele pôs na cabeça que não é pecado. Eu gosto muito dele. E eu estava levando ele na mansidão, com medo de magoar ele, mas agora eu estou metendo o pau. Não quero nem saber se vai
Pois é, tem isso tudo, né? Então não é ter dó ou piedade de aplicar a disciplina certa, na hora certa e na dosagem certa. Porque a pessoa fala assim, eu não vou dizer isso, não vou aplicar essa disciplina para a pessoa, né? Eu não vou fazer isso ou aquilo, porque a pessoa, eu vou ficar com dó daquela pessoa, eu estou com dózinha dela, mas... Vai ficar com raiva de mim? Vai ficar com raiva de mim, isso não é ser manso, né? Porque Jesus o tempo todo disse a verdade, e nem por isso ele deixou de ser uma pessoa mansa, né? Então, também, não ser manso não significa simplesmente ter controle emocional externo, né? Ou seja, isso pode até ser, mas é muito mais do que isso. Ser manso é muito mais do que você ter um controle emocional externo, né? Ou seja, é você desistir mesmo da ira, do desejo de vingança, né? É liberar o perdão por antecipação. Ou seja, então, se você ter autocontrole emocional externo é importante, mas às vezes a pessoa pode ter um autocontrole, um controle emocional externo, mas por dentro ele está alimentando desejo de vingança, né? Está alimentando ódio, né? Ele guarda ressentimentos, mas você olhou para aquela, você viu aquela pessoa naquele momento que aconteceu aquele fato ali, que foi um fato que deixaria uma pessoa agitada, mas ele manteve o controle, né? Isso não deixa de ser, de certa forma, mansidão por ter autocontrole, mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Porque interiormente você também tem que estar manso, ou seja, você tem que estar com o coração já amaciado para poder perdoar aquela pessoa, para liberar o perdão, para não guardar ressentimento, para não desejar a vingança daquela pessoa, né? Porque até mesmo no mundo isso pode acontecer. A pessoa pode, às vezes, naquele momento ter autocontrole, mas por dentro está fervendo de ódio, de desejo de vingança, né, por aquela pessoa. Então, isso não ser manso não é simplesmente ter autocontrole emocional externo, né? Ser manso também, irmãos, não é sinônimo de fraqueza, né? Porque a pessoa é manso, ele tem domínio próprio do Espírito Santo, e as pessoas falam com ele o que querem, e ele não reage com brutalidade, com arrogância, né? Então essa pessoa é um fraco, né? Então não é sinônimo de fraqueza, né? Ao contrário, aquele que consegue, como o rei Salomão disse, aquele que consegue dominar o seu espírito, ele é como aquele que consegue controlar uma cidade, mais ou menos assim, não estou lembrado do texto que diz, dominar uma cidade, né? Por quê? Porque ele conseguiu se controlar. Então, é muito importante isso, nós entendermos o que não é ser manso. Porque quando nós vemos o que não é ser manso, a gente tem uma compreensão melhor, que realmente, muitas vezes, nós podemos confundir mansidão com outras coisas, né? Então vamos lá, entendemos melhor agora o que significa ser manso, né? O que significa ser manso? E a primeira coisa, irmãos, ser manso é o resultado da graça de Deus em nós. Como eu disse no início, né? Não é a pessoa ser manso por natureza, ter nascido manso, né? Com a natureza mansa. Mas ser manso, em primeiro lugar, é o resultado da graça de Deus em nós, né? Ou seja, ninguém, né, é naturalmente manso no sentido mais profundo e bíblico da palavra. Quando a pessoa realmente tem a graça de Deus com ele, é cheio do Espírito Santo, ele consegue
se comportar de maneira ética, de maneira bíblica, de maneira espiritual, de maneira agradável a Deus, né, em toda e qualquer situação, porque essa mansidão é o resultado da graça de Deus na vida dele. Daí, né, a importância de a cada dia a gente estar em comunhão com Deus, porque somente o crente que está em comunhão com Deus, o que é estar em comunhão com Deus? É você estar sempre em oração, é você estar sempre meditando na palavra, buscando os valores cristãos, é você estar refletindo sobre as suas ações, seus comportamentos diante de Deus. Você está em comunhão com Deus. E quando você está nessa comunhão com Deus, você então vai receber essa graça. Você vai ter essa graça de poder, né, ser manso. Então, ela é o resultado da graça de Deus em nós. Segunda coisa, ser manso significa, ou melhor dizendo, a mansidão, outra coisa que eu quero dizer aqui, que a mansidão, ela pode ser aprendida. Aí você pode dizer assim, mas parece uma contradição. Ela é o resultado da graça de Deus em nós, mas ela pode ser aprendida? Como assim? Ela pode ser aprendida a partir do momento que você esteja dentro das primeiras duas bem-aventuranças: rendido a Deus, submisso a Deus, com o coração quebrantado de arrependimento. Então, a partir daí, a mansidão ela pode ser aprendida, porque você vai, né, se deixando controlar pelo Espírito Santo, no domínio do Espírito Santo. Então Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus diz: aprendei de mim. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Olhem para mim, vejam o meu comportamento, me imitem. E se nós olharmos o comportamento de Jesus, se nós observarmos, se nós imitarmos a Jesus, nós vamos estar aprendendo a ser manso. Então a mansidão, ela é algo que pode ser aprendida, porque ela é fruto do Espírito também, né? E quando nós buscamos o domínio próprio, nós vamos aprendendo a exercitar essa mansidão. Eu devo buscá-la, né, pedindo a Deus que produza esse fruto em nós, né? A mansidão, irmãos, a palavra mansidão no original tem um significado interessante, né, dentre vários outros, né, que ela vem da palavra grega praus, né, que é uma palavra usada para o animal que foi amansado. Por exemplo, o cavalo que antes era um cavalo selvagem, né, mas que agora ele se tornou manso, ele se tornou dominado, ele se tornou obediente aos freios e às rédeas, né? Para quem mexe com o animal ali sabe que às vezes um cavalo costuma não deixar nem colocar a cabeça, que fala, né? Cabresto. Quando ele é muito selvagem, ele ainda não é amansado, ele não deixa nem colocar a cabeça nele, nem aproximar dele, né? Muito menos montar no cavalo. Mas quando esse cavalo ele é amansado, né, ele se torna obediente, ele deixa colocar freios, né, nele, nas rédeas dele, porque ele se tornou um cavalo manso, ele se tornou obediente. Então, nesse sentido, a mansidão ela é um aprendizado, ela pode ser aprendida, né? Porque quando nós nos entregamos no domínio do Espírito Santo, buscamos o dom do domínio próprio, nós vamos aprendendo a exercitar a mansidão, a nos deixar ser controlados pelo Espírito Santo, né?
Então não é suavidade sem caráter, não é suavidade de afeição sentimental, de uma quietude passiva, né? Essa mansidão, ela é uma força que está sob controle. Assim como o animal, ele foi domado, ele foi controlado, e ele se tornou, né, manso, ele se tornou obediente. Então a mansidão não é uma força que está, ela é uma força, eu dizer, que está sob controle, né? Não vem de nós mesmos, né? Ela é fruto do Espírito também, quando você está sempre ali em comunhão com Deus, buscando, né, de Deus esse dom. Outra coisa, mansidão é não oferecer resistência quando sua vontade ou direitos legítimos são negados. É difícil, né, irmãos, às vezes ser manso, ou permanecer assim, sereno, tranquilo, sem brigar, sem criar confusão, sem armar barraco, quando sim, um direito legítimo seu está sendo negado. Eu sei o quanto dói isso aí. Né? É difícil. Mas ser manso é isso. É não oferecer resistência quando sua vontade ou direitos legítimos são negados. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Que Mantânia leia para nós, por favor. Vamos ler aí Filipenses capítulo 2. Capítulo 2? Capítulo 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Então nós observamos aí, né, que Jesus, ele não se apegou ao direito de ser Deus. Era um direito legal dele. Ele era Deus, mas ele não se apegou a esse direito. Mas o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Jesus se esvaziou, né? Ele se humilhou, ele serviu, ele obedeceu, né? Ele morreu por nossos pecados. Então, Jesus, ele poderia reivindicar esse direito como Deus, né? Diante das adversidades que ele teve. Mas a palavra de Deus diz que ele se humilhou até a morte e morte de cruz, né? Paulo também exorta, irmãos, aos coríntios, né, com relação a essa questão de não oferecer resistência, né, quando a sua vontade ou direito legal é negado. Paulo exortou também aos coríntios a sofrer o dano, né? Vamos abrir aí as nossas Bíblias, 1 Coríntios 6, 5 a 8. Irmãos, pode ler para nós, por gentileza? Repete aí, Geraldo. 1 Coríntios 6, de 5 a 8. Então Paulo exorta aos coríntios a não sofrer o dano, né? Observe que coisa maravilhosa do que Paulo vai dizer aí nesses versículos aí. 6, de 5 a 8. O irmão puder ler um tom assim um pouquinho mais alto, para poder ver se o pessoal aqui da internet escuta. Para a vergonha, vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da humildade, da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto é perante incrédulos. Só
só existir entre vós demandas, e já completa a derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazei o dano, e isso aos próprios irmãos. Amém. Então você vê que Paulo vai exortar os coríntios a sofrer o dano, ao invés de eles contenderem e querer fazer prevalecer os direitos deles, e às vezes até diante do juiz, diante da justiça, e isso estava causando ali contenda entre eles. E Paulo falou para eles: olha, eu vi que vocês contenderem, que isso não agrada a Deus, entristece ao Senhor, por que vocês não sofrem dano? A fim de exercitar essa mansidão. Isso é mansidão, quando você procura sofrer o dano, desistir de querer que os seus direitos legais sejam prevalecidos. Isso é mansidão, é uma atitude de mansidão. Nós pegamos aqui Moisés, Moisés, ele diante de Miriam, sua irmã, ele deu um grande exemplo de mansidão. Miriam virou para Moisés, para Arão, e disse assim: olha, porventura Deus só fala através de Moisés? Será que também Deus não fala também através de nós? E a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele ficou calado, ele se humilhou, ele teve uma atitude mansa. Vamos ler isso lá em Números 12, de 13 a 9, irmãos? Eu vou até ler com os irmãos aqui, para nós ficar mais... os irmãos da internet também acompanhar melhor a leitura com o microfone. Números 12, de 3 a 9, vai nos dizer assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 1, tá, gente? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cozida que tomaram, pois tinha tomado uma mulher cozida. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja metida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam
não foi recolhida. Então nós observamos aqui, irmãos, que Moisés, Miriam, ela desafiou a autoridade, né, de Deus, representada na pessoa de Moisés. Ela desafiou a autoridade de Deus. Mas Moisés, ele não reivindica essa autoridade, né? Ele fica quieto, ele fica calado, né? Ele fica sereno. Na verdade, ele se entrega a Deus, porque ele poderia, né, levantar a sua voz e dizer: não, mas eu sou a autoridade de Deus, o Senhor me escolheu para estar no meio de vós. Ele poderia querer defender a sua autoridade naquele momento ali, ainda um homem de Deus, um servo de Deus que passou por duras provas, conduzindo aquele povo pelo deserto, né? Sofreu junto com aquele povo, né? Vamos dizer assim, amassou, né, o barro junto com aquele povo, e sofreu ali junto com aquele povo. Ele poderia dizer assim: não, ele poderia reivindicar a sua autoridade, mas ele ficou calado, né? Ele ficou quieto, né? E olha o que o texto diz, né, a respeito de Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, um grande exemplo aí para nós de mansidão, né? Seguindo aqui, irmãos, o que é ser manso? É também não alimentar desejo de vingança, é suportar a injúria. Moisés, aí nós podemos observar no texto aí, que mesmo depois de que Miriam apontou, a palavra de Deus diz que Moisés, ele orou para Miriam e pediu para Deus a cura dela, né? Será que às vezes nós oraríamos com uma pessoa que às vezes desafiou duramente a nossa autoridade, né? Ou te humilhou, diante das outras pessoas? Eu penso que não fala se tinha mais alguém por perto ali, quando Miriam falou isso, se estava no meio do povo, da multidão. Mas será que nós teríamos a mesma atitude de Moisés, de perdoar Miriam e aí de orar por ela, pedir para Deus a cura dela, assim, tão prontamente? Porque o que o texto dá a entender aqui é que imediatamente, quando Miriam acabou de falar, Deus chamou os três para fora da tenda, e Deus pegou e deu uma palavra dura para Miriam, para Arão e Miriam, principalmente para Miriam, e imediatamente Deus também deu a sentença para Miriam. Ela ficou imediatamente leprosa, né? Então, sim, de repente pode ser que tinha mais pessoas ali que ouviu aquilo que estava acontecendo, que ouviu o que Miriam disse, e Moisés teve a humildade, a mansidão de não alimentar desejo de vingança, né, de suportar a injúria que Miriam havia feito, e ele perdoou e orou a Deus para que Miriam fosse curada. Também Davi, irmãos, outro exemplo de Davi. Quer pessoa que mais foi perseguida, que mais foi injuriada, que foi perseguido do que Davi, né, por Saul? Saul ali não conformado de ter perdido o reinado, de Deus ter tomado dele o trono, e ele ao tempo todo perseguindo Davi, o tempo todo. Não sei se os irmãos já tiveram alguma situação de ser perseguido por alguém. Uma vez eu trabalhava numa empresa e eu percebi que eu estava sendo duramente perseguido pelo encarregado. E aquilo ali começou a me causar uma angústia, começou a me causar uma inquietação. E eu chegava em casa todos os dias, dobrava o joelho e orava: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aquele chefe, Senhor, está me perseguindo. Eu estou dando tudo de mim no trabalho, estou dando o melhor de mim, mas parece que tudo que eu faço não está agradando a ele, parece que ele está decidido a continuar me perseguindo. Senhor, eu abençoo o meu chefe, Senhor, eu comecei a abençoar ele todos os dias. Eu abençoo o meu chefe, Senhor.
Aí, irmãos, teve uma certa noite que eu tive um sonho. Eu estava fazendo um curso preparatório, um treinamento que nós fizemos preparatório para subir de carga. E aí, eu tinha feito o treinamento, mais uns 10 colegas fizeram isso comigo. E eu percebi que os colegas tudo foram designados, foram colocados, cada um no seu novo cargo, inclusive até um irmão que era da minha própria igreja, também foi colocado no seu cargo, e eu fiquei sobrando. Eu pensei comigo assim, não, esse chefe está me perseguindo, não é possível, está me perseguindo mesmo. E aí eu tive um sonho, e nesse sonho eu sonhei que o meu chefe chegava perto de mim no trabalho, batia a mão no meu ombro, e dizia assim, olha, você deve estar preocupado, né, com eu não ter colocado você para trabalhar ainda, no novo cargo, mas não preocupa não, nós estamos contratando novas pessoas aí, e breve você vai ser colocado no seu novo cargo. Como foi no outro dia, irmãos, eu fui para o trabalho, esse sonho se cumpriu literalmente. Esse chefe veio, bateu a mão no meu ombro e disse essas palavras. E a partir daquele dia, ele parou de perseguir. Então, a gente não perde por ser manso e por orar por aqueles que nos perseguem. Davi, ele era perseguido o tempo todo por Saul, mas ele era uma pessoa mansa, porque ele não revidou, ele não agia com rispidez, né? Não agia com arrogância, mesmo Deus já tinha dado o trono para Davi, já tinha, né, escolhido Davi para ser o substituto do rei Saul, mas ele não usurpou, né, aquela posição a todo custo. Vamos ler aí 1 Samuel 24, de 3 a 7. Vamos ler aí, nós acompanhar mais de perto esse texto aí. 1 Samuel 24. De 3 a 7, vai nos dizer assim, olha bem, coisa maravilhosa. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul. Espera aí que eu me perdi um pouquinho aqui. Entrou nela Saul a aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater no coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Então, observe, irmãos, qual de nós, facilmente, depois de estar sendo perseguido demais por uma pessoa, ferrenhamente perseguido, como Davi foi, né? Davi foi, se você já leu a Bíblia toda, já leu o livro, né, de Samuel, 1 e 2 Samuel, né? Você vai ver que Davi foi ferrenhamente perseguido por Saul. Né? E qual de nós, numa oportunidade de vingança, se nós estivermos realmente alimentando, né, esse desejo de vingança, de ódio, não aproveitaria às vezes uma oportunidade para poder vingar, ou fazer uma coisa nem que seja ainda mais branda, para poder tentar vingar aquela situação.
né? Todos nós, seres humanos, somos tentados a isso. Mas Davi, ele não fez nada. Durante o tempo todo que ele foi perseguido, Davi, ele se colocava na direção de Deus, ele se entregava a Deus, e ele agia com mansidão, porque o tempo todo ele não alimentava esse desejo, né, de vingança, de fazer justiça, vamos dizer assim, com as próprias mãos. Então, ser manso também não alimentar desejo de vingança, é suportar injúria, né? Salmo 38, abre aí você vê que coisa linda que esse salmo diz, vai dizer para nós. Salmo 38. Olha que o Salmo 38 vai dizer para nós, que coisa maravilhosa. Verso 12 e 13. Né? Esse é um salmo de Davi. E Davi vai dizer assim, olha: mas eu, como surdo, ele estava sendo perseguido, né? O verso 12 diz assim: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Aí os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam o engano todo dia. Olha o que Davi diz: mas eu, como surdo, não ouço, igual mudo, não abro a boca. Né? Sou com efeito como quem não ouve, quem cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, chega a arrepiar. Né? Davi sendo perseguido o tempo todo, né? E aqui ele vai dizer essas palavras lindas aqui: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica, né? Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Então Davi, ele agia com mansidão, ele se entregava a Deus, né? Ele deixava para Deus vingar por ele, mas ele não buscava vingança própria ou justiça com as próprias mãos. Isto é mansidão. Isso é ser manso. Então, nós já vimos, né, que ser manso, né, nós já vimos aqui, né, alguns conceitos de mansidão, né, que é não oferecer resistência quando sua vontade e direitos legais legítimos são negados, é não alimentar, né, esse desejo também de vingança e suportar a injúria. Também ser manso é estar conformado com a vontade de Deus, mantendo a serenidade e confiança, ainda que essa vontade não seja nossa. É estar conformado com a vontade de Deus, mantendo a serenidade e confiança, ainda que essa vontade não seja nossa. É não murmurar ante a provação. Né? Nós podemos observar que Jó, sendo duramente provado, né? Os irmãos conhecem aí a história de Jó. Ele perdeu tudo, os bens materiais, perdeu os filhos. Foi uma verdadeira catástrofe na vida de Jó. Né? E a mulher dele vira para ele e diz assim: olha, por que você conserva a sua fidelidade? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Olha a diferença, irmãos, de uma pessoa mansa, de uma pessoa que está conformada com a vontade de Deus, né? Ainda que essa vontade não seja a dele. Jó então responde para a sua mulher assim: olha, mulher, falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Né? Qual pessoa que diria assim, se não for uma pessoa mansa, se não for uma pessoa que está ali, né, cheia da graça de Deus? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mulher, tu falas como uma louca. Ele tinha consciência, né, de
de que aquela provação que estava sobre ele, né, Deus permitiu e ele estava pronto a passar por aquela prova, né, até quando Deus desejasse. Jesus, quando estava preso também, irmãos, ele se conformou com a vontade de Deus, porque ele não resistiu, né, à sua prisão, nem amaldiçoou as autoridades. Isso demonstrou também a atitude de mansidão de Jesus, dentre outros vários exemplos que nós já citamos. Ser manso também é estar pronto a manter a paz, né, mesmo se for para sofrer o dano, como nós dissemos. Nós temos o exemplo de Abraão e Ló. Deus disse para Abraão, assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Abraão cometeu o erro de levar um parente. Deus falou para ele pegar a sua família e sair da sua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei. Mas no meio do caminho, Ló começou a contender os pastores, né, de Abraão, né, começou a contender com os pastores de Ló. Houve uma grande contenda e Abraão estava ali, dentro de tudo aquilo ali. E Abraão pega e vira para Ló e diz assim: olha Ló, vamos fazer o seguinte, nós não vamos criar confusão com esse povo, não vamos contender, mas vamos fazer o seguinte: você está criando problemas, já está tendo contendas com as outras pessoas. Vamos fazer o seguinte: olha, está aqui diante de você essas campinas, ou essa terra toda aqui que está diante de nós. Olha, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, Ló. Aí a Bíblia diz que Ló viu aquelas campinas bonitas, verdejantes, né, que era do lado lá de Sodoma e Gomorra, e ele escolheu aquela região. Então nós observamos que Abraão, ele teve uma atitude de mansidão, de domínio próprio, e para evitar um problema, ele deu uma opção para Ló. Olha, Ló, escolhe, né? Aquele que é manso, irmãos, ele sempre está evitando, né, problemas, ele faz tudo para promover a paz, mesmo se ele tiver que sofrer o dano. Abraão não estava preocupado se Ló iria escolher uma parte da terra que fosse melhor, que ele saísse do lucro, né, que ele ficasse até mesmo enriquecesse com aquela terra. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em manter a paz, né? Isso é mansidão. Escolhe, ó. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Então, Abraão também foi um exemplo muito bonito para nós de mansidão. Mansidão também é ter domínio próprio, né? Que é o dom do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? Domínio próprio, né? E esse domínio próprio é algo, né, a ser buscado, irmãos, com insistência, com bastante empenho, né? Tanto domínio próprio nas nossas palavras, nas nossas emoções, nas nossas atitudes. Nós precisamos saber reconhecer na nossa vida o nosso ponto fraco. A pessoa pode dizer: meu ponto fraco é ser maldizente, é ter a língua grande, é falar demais das pessoas, é fofocar. Meu ponto fraco é esse. Eu reconheço, então eu tenho que buscar, né, com bastante empenho, com bastante insistência, clamar a Deus todos os dias. Todos os dias isso tem que ser pauta da minha oração diante de Deus, né? Se eu tenho dificuldade de manter o equilíbrio emocional, eu me iro com facilidade, ou eu não sou manso, então isso tem que fazer pauta da minha oração todos os dias.
Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me socorre nessa área. Senhor, me lembra no momento em que eu estiver para ir lá. Me lembra, Senhor, no momento em que eu estiver para perder o controle. Senhor, me faça naquele momento lembrar, para que eu possa naquele momento colocar freio nas minhas palavras, para que eu possa, né, buscar o equilíbrio do Senhor. É um clamor, irmãos, que nós temos que fazer todos os dias, reconhecer o nosso ponto fraco e clamar a Deus o tempo todo em cima daquilo, né? Para que nós aprendamos, né, recebamos do Espírito Santo esse fruto, que é o domínio próprio. Porque é como o rei Salomão disse: aquele que não governa o seu espírito, aquele também que não sabe, né, não tem domínio sobre uma cidade. É como uma cidade sem muros, que está totalmente desprotegida. Então é algo que nós temos que estar buscando todos os dias, clamando com insistência, é como se você estivesse assim, numa situação de urgência, de desespero, de realmente aquilo tem que ser agora e pronto, não pode demorar muito, né? Não no sentido de você ficar com uma consciência totalmente pesarosa, totalmente te acusando, mas é algo que deve ser o seu desejo, o seu anseio, a sua preocupação, todo momento, né? Não como eu disse, é um tipo de oração que tem que fazer pauta da sua oração todos os dias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pedro vai dizer que Jesus, quando ele era injuriado, Jesus ele não agia com injúria, né? Quando ele era ameaçado, ele não fazia ameaça, né? Ou melhor, quando ele sofria, quando ele padecia, ele não ameaçava, mas ele, o que ele fazia? Ele vai dizer assim, que Jesus ele se entregava a Deus Pai. Ele se entregava a Deus Pai quando ele era injuriado, quando ele era perseguido, quando ele padecia, quando ele sofria, ele se entregava a Deus. Então, é isso que nós devemos fazer, nos entregar a Deus, para que nós possamos nos tornar a cada dia manso, cada vez mais manso na presença do Senhor. Então, por que preciso ser manso? Nós encerrando aqui nossa palavra, por que nós precisamos ser mansos? De tudo que nós já falamos. Primeiro, porque Jesus nos deixou o exemplo, e Ele diz: aprendei de mim. Então nós precisamos ser mansos por isso, porque Jesus nos deixou o exemplo. Segundo, porque como cristão nós precisamos manter a paz com todos, né? Nós não podemos viver, ser cristão e ao mesmo tempo estar sempre andando, se metendo em confusão. Como cristãos nós temos que manter a paz com todos. Terceiro, porque preciso ser manso? Porque ser manso me livra de doenças psicossomáticas. Quando a pessoa é uma pessoa sempre iracunda, tem pessoas que às vezes é tão desequilibrada que ele sofre ataque cardíaco, a sua pressão é alterada e dá dor de cabeça, e dá uma série de doenças psicossomáticas. Então a pessoa que procura, que tem o domínio próprio do Espírito Santo e procura ser manso, né, e tem essa graça de Deus na vida dele, ele está evitando muitas doenças. Quarto, porque precisa ser manso, porque os servos do passado, né, eles foram mansos, né? Nós podemos pegar o exemplo dos mártires do passado. Eles foram tão mansos ao ponto de ir até a morte, né? Existe um exemplo grande como esse? Então, porque os servos do passado
foram mansos, por isso nós também devemos ser mansos. E eles foram mansos até a morte também. E por último, precisamos ser mansos, porque nós queremos herdar a terra, como Jesus diz. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu estava meditando sobre essa questão, o que é herdar a terra? Assim, a grosso modo, vamos dizer assim, na minha meditação, eu diria que eu não aprofundei muito nela, mas esse herdar a terra aqui, no meu entender, até onde eu pude ver, né, diz respeito, primeiro, à nossa conquista, diz respeito à conquista do bem viver, do bom viver. Ou seja, você vai herdar a terra porque você vai conseguir viver de maneira mais saudável, mais equilibrado, mais em paz com Deus e com os homens. Herdar a terra no sentido que eu entendo aqui também é isso, né? Diz respeito à conquista do bem viver. E também a herança dos salvos, né? Porque segundo Apocalipse, segundo alguns conceitos teológicos, bíblicos, a igreja ela vai reinar com Cristo, ela vai reinar aqui na terra. A Bíblia fala da Nova Jerusalém que desce do céu para a terra. Então, às vezes a gente pensa o céu como sendo lá em cima, né, um espaço físico, geográfico, mas o céu também ele é mais um estado de espírito, em que você vai se encontrar em perfeita paz, em perfeita harmonia, mas ao mesmo tempo também a palavra de Deus mostra um lugar, né? E pode ser que esse céu nós vamos estar realmente gozando ele aqui na terra, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém que desce do céu para a terra, e tem outras passagens bíblicas que dá a entender isso. Então, nós precisamos a cada dia estar buscando e pedindo a Deus para nós sermos mansos, para nós vivenciarmos essa bem-aventurança que Jesus nos ensinou, apresentou para nós. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? E Deus abençoe os irmãos. Só repetindo aqui para ficar bem fixado na mente dos irmãos, eu preciso de ser manso, porque Jesus nos deixou o exemplo, porque como cristão eu preciso manter a paz com todos, porque me livra de doenças psicossomáticas, porque os servos do passado foram mansos, né, a exemplo dos mártires, e porque, né, eu quero herdar a terra como Jesus prometeu. Amém? Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Nós queremos fazer uma oração nesse momento. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te rendemos graças, nós te louvamos, porque o Senhor nos ensinou um pouco mais nesta manhã, Senhor. Que o Senhor realmente nos ensine e nos ajude a sermos mansos a cada dia, Senhor, para que nós possamos glorificar ao Senhor em todas as nossas ações, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, e por esta manhã, Senhor, em que estamos aqui aprendendo do Senhor, da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.